Fala galera, vamos conversar rapidamente sobre a Covid-19, a doença causada por esse coronavírus que tem se espalhado pelo planeta? Rapidinho agora, depois da vinheta. Bom galera, sejam bem-vindos novamente ao canal Papo de Primata, e eu lamento que o assunto desse vídeo aqui não seja dos mais divertidos, mas eu achei interessante fazê-lo para tentar contribuir com as informações sobre essa doença que tem se espalhado pelo mundo, tornou-se uma pandemia e que, como tudo na internet, acabou sendo alvo de desinformação, fake news e negacionismo por parte de certas pessoas. Nesse mar de desinformação ainda há vídeos e outros tipos de materiais muito úteis, com informações importantes sobre esse vírus e essa doença. Eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo, tá? A ideia aqui não é falar muito profundamente sobre os aspectos biológicos do coronavírus, mas dar algumas informações práticas para que a gente tente evitar a proliferação desse vírus. Os coronavírus são conhecidos pela humanidade pelo menos desde a década de 60. Eles formam uma família de diversos tipos de vírus com características semelhantes que infectam vários tipos de animais, inclusive os seres humanos. Covid-19 é a doença causada por uma variedade de coronavírus descoberta em 2019. Ela é uma doença do trato respiratório cuja gravidade pode variar muito, indo desde uma infecção leve ou moderada, cujos sintomas são muito parecidos com o de um resfriado comum, até pneumonias graves. Seus sintomas são febre, tosse, coriza e falta de ar, que pode aumentar de acordo com a gravidade da doença. O coronavírus tem se espalhado tão rapidamente por causa de algumas características que facilitam a sua transmissão. Em primeiro lugar, como várias doenças do trato respiratório, ela pode ser transmitida através de gotículas de catarro ou saliva produzidas por pessoas contaminadas quando elas tossem, espirram ou mesmo conversam. Além do mais, uma pesquisa fresquinha que saiu há pouco mostra que esse vírus pode permanecer suspenso no ar por até 3 horas. Ou seja, uma única pessoa contaminada pode transmitir esse vírus para várias pessoas que estão no ambiente onde ela também está ou esteve. Em segundo lugar, a gente pode falar do tempo que esse vírus sobrevive em determinadas superfícies. Alguns estudos também demonstram que isso pode variar de algumas horas ou até dias. Isso é tempo suficiente para as pessoas se contaminarem através da troca de objetos como dinheiro, documentos, ou através de toques em maçanetas, corrimões, e claro, através de abraços ou apertos de mão, algo do qual já vou falar. Acho que vale a pena lembrar aqui que as pessoas levam a mão no rosto, ou diretamente nos olhos, no nariz ou na boca o tempo todo. Então, invariavelmente, uma mão contaminada vai acabar levando o vírus para esses locais se ela não for lavada adequadamente. Em terceiro lugar, a gente pode falar do período de incubação desse vírus, que pode durar até 14 dias. Isso quer dizer, gente, que se uma pessoa estiver contaminada, durante um período de até 2 semanas ela pode não demonstrar sintoma nenhum, vivendo a sua vida cotidiana normalmente e podendo, nesse período, contaminar outras pessoas. É claro que uma pessoa que esteja apresentando sintomas, como espirro e tosse, tem um potencial maior de contaminar outras pessoas. Mas mesmo aquela que não apresenta sintoma pode sim contaminar alguém. E não devemos esquecer que algumas pessoas que vão pegar o coronavírus são assintomáticas, ou seja, não apresentarão qualquer sintoma. Mesmo assim, são portadores do vírus e podem contaminar outras pessoas. A letalidade dessa doença varia muito de acordo com alguns fatores, como a idade, por exemplo. A Covid-19 é pouco letal entre crianças, chega a cerca de 2 a 3% de letalidade entre os adultos, mas os idosos compõem um dos grupos de risco com maior letalidade. Assim, em pessoas com 80 anos ou mais, essa taxa de letalidade pode chegar a 14, 15%. E claro, além dos idosos, existem outros grupos de risco, como pessoas com imunidade baixa ou com doenças pré-existentes, sobretudo as doenças do trato respiratório. Só que, por um lado, se a letalidade desse vírus é baixa, a taxa de hospitalização é muito alta. Em média, a cada 100 pessoas contaminadas, 10 a 20 delas vão precisar ser hospitalizadas, inclusive em UTIs,
precisando inclusive de suporte respiratório ou até mesmo intubação. Esse é o principal problema, porque taxas tão altas de hospitalização demandam muitos leitos para acomodar tanta gente. E num país como o nosso, que já tem alguns sérios problemas nessa área, isso pode se tornar um problemaço simplesmente porque a gente não está preparado para algo dessa escala. E não se engane, gente. Embora a taxa de letalidade seja baixa, nesses casos mais graves, se a pessoa não for socorrida, ela pode sim vir a morrer. Então, o que a gente pode fazer para evitar que essa doença se espalhe ainda mais? Bom, em primeiro lugar, uma questão de higiene. Lavar as mãos com frequência, várias vezes ao dia, ou sempre depois que tocar alguma superfície ou apertar a mão de alguém, se você não conseguir evitar. Você pode usar álcool gel, mas em geral água e sabão já é bastante eficiente. Pode parecer bobagem, mas a parte mais externa do vírus é uma camada de gordura. E o sabão destrói essa capa, impedindo esse vírus de contaminar as nossas células. E não se esqueça, gente, o seu celular pode estar contaminado. A gente leva a mão ao celular o tempo todo. E não adianta nada você acabar de lavar as mãos e dar uma olhada aqui para ver se chegou uma mensagem para você. Passe sempre que puder álcool no seu aparelho, um pouquinho de sabão também, não precisa botar embaixo da torneira. Mas você está mantendo higienizado ele, é uma maneira de evitar que você contamine a mão que você acabou de lavar. Evite contato também com as pessoas que estão demonstrando sintomas de gripe ou resfriado, como febre, tosse, espirrando. Pode parecer crueldade, mas a gente está tentando conter o vírus. E mesmo essas pessoas, se conscientes, elas mesmas vão querer se isolar para tentar não contaminar ninguém. Isso vale também para você evitar tossir e espirrar nas pessoas. Se for o caso, se você puder, use um lenço de papel para tentar cobrir o rosto. E se não der, use a parte interna do seu cotovelo flexionado, assim, ó. É uma área que você dificilmente toca em outros objetos, as pessoas dificilmente tocarão aqui em você. E nunca use lenços de pano, tá? Por motivos óbvios. E evitem apertos de mão. Gente, todo mundo vai entender isso nesse momento de pandemia. Existem outras formas de você cumprimentar alguém que não precise tocá-las. Eu tenho certeza que você conhece algumas. E esse cuidado deve ser estendido aos abraços e beijos no rosto. Em outro momento a gente volta a esses rituais sociais tão característicos da nossa sociedade, mas nesse momento convém evitá-los, ok? Devemos também evitar aglomerações. Eu sei, gente, isso pode parecer piada de mau gosto num país em que tanta gente precisa pegar conduções lotadas para chegar no trabalho. Mas se a gente não consegue evitar todas as situações, devemos evitar aquelas que podemos. Isso não é hora para a gente ir para shows, festas, eventos. Talvez seja uma boa ideia você considerar o adiamento da sua festa de aniversário, por exemplo. E considere também a hipótese de ficar um pouco mais dentro de casa. Em alguns países as pessoas já estão sendo proibidas de sair. Eu espero que isso não chegue a acontecer aqui. Mas é um momento em que a gente precisa se isolar um pouco mais das outras pessoas. Isso vale principalmente para aquelas pessoas que estão nos grupos de riscos dos quais eu já falei. No Rio de Janeiro, por exemplo, as férias escolares já foram adiantadas para os estudantes ficarem dentro de casa. Eu não sei quantos estados ou cidades vão adotar essa medida nos próximos dias. E algumas empresas já estão considerando que seus funcionários trabalhem em home office para evitar que eles vão até o escritório. Esse é o momento em que precisamos que todos os setores da sociedade se esforcem. E talvez não seja a melhor hora para visitar os idosos ou pessoas que estão nos demais grupos de risco. Eu sei, gente, isso pode parecer crueldade, mas você está fazendo isso pela saúde deles. Talvez seja melhor você pegar e telefonar, ligar para essas pessoas, do que de repente levar o coronavírus para dentro da casa deles. E em caso de sintomas, o que você deve fazer? Bom, gente, a maior parte dos sintomas são os mesmos de uma gripe comum. Então o tratamento também tem que ser o mesmo. Então, se esses sintomas forem leves ou moderados, recomenda-se que você fique dentro de casa. Hidrate-se, repouse. Se você for para um hospital, aí sim talvez, se você tiver com um resfriado comum, você se contamine com o coronavírus. Não se esqueça que, segundo a OMS, 80% das pessoas não precisarão de tratamento especial. E se não tiver jeito, considere a hipótese de você procurar um posto de saúde ao invés de um hospital. De acordo com o Ministério da Saúde, os nossos mais de 42 mil postos de saúde são suficientes para atender a 90% dos casos de coronavírus. Você só vai precisar mesmo de hospital se a situação se agravar demais. E por último, gente, evitem disseminar a desinformação. Isso é tão perigoso quanto o próprio vírus em si.
Antes de compartilhar qualquer coisa pelo WhatsApp por uma rede social, cheque as fontes, verifiquem se aquela informação é verdadeira. Na dúvida, não compartilhem. Há pessoas que estão fazendo um tremendo desserviço, às vezes incitando o pânico, outras vezes minimizando os perigos do coronavírus. Além do mais, compartilham informações falsas que podem piorar a situação de uma pessoa contaminada ou aumentar os riscos de contaminação. Há material de qualidade para vocês pesquisarem e compartilharem sobre o coronavírus. Eu vou deixar, como de praxe, na página desse vídeo, no papodeprimata.com.br, alguns links para vocês terem essas informações. Eu destaco aqui o excelente trabalho que o Atila Yamarino tem feito nos seus vídeos sobre o assunto. Recomendo demais que vocês os assistam. Então, gente, não precisamos entrar em pânico. Em algumas semanas a situação já deve ser normalizada. Em alguns países, como o Japão, a doença já vem sendo refreada. Então é questão de tempo até tudo voltar ao normal. Mas até lá precisamos de atenção e cuidado para evitar piorar esse quadro que vem sendo desenhado com essa pandemia. Cuidem-se. Grande abraço.